Hoje pela manhã, eu li como texto devocional, no início do culto matutino, já preparando o meu próprio coração para aquilo que Deus já antecipadamente vinha falando a mim. E diz o salmista: cântico de romagem, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, te louvo por esse texto que o Senhor propôs ao meu coração e que nesta noite ele seja pregado fielmente, haja edificação do teu corpo, Senhor, a tua igreja, e o teu nome seja exaltado sobremaneira. Nos conduza em tudo, dá-me iluminação do alto, ousadia e capacidades, porque sei que de mim mesmo nada posso fazer, mas em ti, Senhor Jesus, terei condições de ser fiel. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Enquanto os irmãos sentam, eu faço uma pergunta: do que resulta a nossa alegria? Estamos bem somente quando tudo está bem, quando todas as coisas estão no seu devido lugar, quando as coisas estão favoráveis? Ou a semelhança da mulher sunamita, que ao perder o filho, ela é perguntada tanto pelo seu marido, como também pelo profeta Eliseu, se tudo ia bem. E o que é que aquela mulher responde? Vai tudo bem. As circunstâncias, será que são o termômetro pelo qual nós aferimos o nosso grau de satisfação em Deus? Será que entendemos bem o que significa ser bem-aventurado? O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, 11 e 12, diz assim: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Queridos, o tema cativeiro, escravidão, opressão, não é um tema desconhecido do povo de Deus, desde a sua Gênesis. De maneira que tanto o Antigo Testamento retrata o reino do norte sendo levado cativo para a Síria, e o reino do sul sendo levado cativo para a Babilônia, como no Novo Testamento nós percebemos o quanto que no início da nossa fé, os nossos irmãos foram perseguidos, hostilizados, porque amavam a Deus e porque divulgavam a sua palavra. De maneira que dentre os muitos temas para essa mensagem de hoje, que eu poderia intitular, Deus me concedeu o seguinte tema, eu gostaria de compartilhar com vocês, para que, tendo em mente este tema, nós possamos caminhar no prosseguimento dessa exposição. O tema desta noite é um sorriso diferente. Um sorriso diferente. Habitualmente, nós lemos os salmos em tom contemplativo, reflexivo e devocional. Mas todos eles, irmãos, todos os 150 salmos, eles foram escritos por pessoas reais e que estavam imersos na história. Portanto, os salmos dizem respeito aos hinos escritos nos mais variados contextos. Alguns salmos foram compostos após experiências traumáticas, outros demonstrando arrependimento, alguns alegando a impotência de quem escreveu diante das circunstâncias da vida. Muitos salmos falam sobre a soberania de Deus, a criação e a intervenção divina na história dos homens. De maneira que este salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 126, o salmo que nos deteremos nos próximos minutos, ele fala sobre a restauração do povo de Deus após o cativeiro babilônico. Hoje iremos conhecer, irmãos, a história desse salmo,
os eventos que levaram seu autor a escrevê-lo, sua importância para o povo judeu, mas também a sua aplicação para a igreja do Senhor Jesus hoje. Afinal de contas, a Bíblia é para os nossos dias. A Bíblia não é um texto distante que dialoga apenas com os seus contemporâneos, mas a Bíblia é a palavra de Deus imutável, que fala ao seu povo ainda hoje, e por meio dela nós somos guiados neste torrão chamado terra. Veja bem, lembra que nós lemos, antes de iniciarmos o salmo, a epígrafe Cântico de Romagem? Isso faz parte do salmo, irmãos. Todas as vezes que nós lemos o salmo, nós precisamos ler Cântico de Romagem, porque este é o título apropriado, é assim que está nas Escrituras e é assim que deve ser lido. Ou Cântico dos Degraus, que são uma coletânea de 15 salmos que vão do Salmo 120 até o Salmo 134. Essa coleção de 15 salmos são chamados de salmos de romagem ou cânticos das subidas. Posso dizer que os 15 cânticos de degraus formam um tipo de pequeno saltério dividido em 5 grupos de 3 cada. Este, o Salmo 126, é o primeiro da terceira trilogia. O Salmo 126 fala sobre o retorno do cativeiro babilônico. O Salmo 127 fala sobre a reconstrução. E o Salmo 128 vai falar sobre o repovoamento de Jerusalém. De acordo com a lei de Moisés, meus irmãos, os judeus deveriam ir a Jerusalém pelo menos em uma das grandes festas anuais para adorar no templo. Estes judeus partiam das cidades onde viviam em direção ao Monte Sião. Alguns vinham de dentro da Palestina mesmo, enquanto outros vinham de lugares muito distantes. Então, na época das grandes festas, os judeus se reuniam em caravanas que seguiam para Jerusalém em romagem. Em família, os judeus romeiros levavam suas ofertas e animais que seriam sacrificados durante a caminhada e cantavam cânticos ao Senhor. Esses cânticos que eram entoados durante esse cortejo, esse translado até o Monte Sião, serviam como um inário de viagem. Com certeza você deve ter hinos favoritos, não tem? Com certeza você deve possuir hoje uma playlist lá no Spotify. Com certeza você faz o seu percurso para o trabalho, às vezes ouvindo músicas. Ou vai para outra cidade viajando, ouvindo canções, hinos ao Senhor. Naturalmente, todos nós temos aqueles hinos que marcaram a nossa caminhada, que fizeram parte da nossa missão aqui na terra de adoradores ao Senhor. Esses hinos, eles precisam ser vez ou outra rememorados. Sabe quando bate aquela nostalgia de cantar um hino que há muito a igreja não cantava? De relembrar um hino que marcou gerações passadas. E parece que aquele fogo do início, parece que é acendido de novo. Traz aquela memória boa, aquilo que nos marcou e que nos acompanha até o dia de hoje. Queridos, a música imprime em nossa mente acontecimentos que nos embalaram e as vivências que experimentamos. A música exprime sentimentos, ideias e é uma agente poderosa no ensino. A música ensina. Às vezes é mais fácil você lembrar-se dos hinos que foram cantados do que da minha pregação. Mas veja bem, os salmos eles são hinos, músicas, cânticos. Para Lutero, por exemplo, a música deveria ser a parte integral da educação das crianças e da formação de professores e ministros. Ele não para por aí, ele chega a dizer que não deixaria jamais as melhores melodias para o diabo. E quando tinha conhecimento de alguma má notícia, sabe o que ele dizia? Vamos cantar um salmo e envergonhar o diabo. De maneira que, olhando para os salmos, nós percebemos como nos dias contemporâneos a música tem empobrecido.
A música cristã, ela tem sido esvaziada do seu propósito primordial, que é fazer os nossos olhos contemplarem a beleza e a formosura do Senhor. Não é saudosismo dizer que muitos dos nossos hinos do passado estão pautados em uma teologia bíblica muito profunda. Para a glória de Deus, servimos e cantamos e congregamos em uma igreja bíblica e que seus hinos também refletem a teologia da igreja que participamos. Mas nós não podemos nos esquecer que no mundo fora, meus irmãos, a música ela tem sido um instrumento de sexualização. A música ela tem sido um instrumento de propagar ideologias, narrativas. A música ela tem sido usada para entrar nos nossos lares e modelar o imaginário das nossas crianças. A música ela tem estado na sociedade como um megafone das trevas, mas para a glória de Deus, a palavra do Senhor está recheada de boa música, de salmos, de hinos espirituais, e nós somos convidados pela Bíblia Sagrada a abraçarmos essa teologia, nos agarrarmos a ela e caminharmos cantando um hino de louvor ao nosso Deus. Aleluia! Lembro-me do hino 126 da harpa cristã, composto por Frida Wingren, esposa de Gunnar Wingren, chamado Bem-aventurança do Crente, quando na quarta estrofe ela escreve: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Os salmos de romagem, o cântico das subidas, o cântico dos degraus, como você queira chamar, conseguem refletir bem os diversos estados do nosso coração, irmãos, daqueles que estavam envolvidos diretamente naqueles contextos que os salmos retratam. E o que é que os salmos retratam, irmãos? Cansaço, medo, angústia, solidão. Mas ele também é um convite aos peregrinos para que subam mais um degrau, fitando seus olhos no Todo-Poderoso. Os salmos foram escritos por gente como a gente, por gente sujeita às mesmas paixões que nós. Afinal de contas, eles eram matéria, tal qual nós o somos. E eles estavam em seu tempo, testemunhando do seu Deus, em cenários hostis, tal qual nós ainda temos cenários hostis no mundo atual. E aqueles homens do passado, aquelas mulheres do passado, elas eram carregadas de medos também. Elas passavam por solidão também. Elas passavam por ansiedade também. Aqueles homens e mulheres do passado viviam na pele coisas que nós vivemos hoje. E por que eu estou dizendo isso? Para que olhando para o Salmo, nós encontremos o antídoto que eles também receberam de Deus para vencer todos esses obstáculos. Sofremos, meus irmãos, porque vivemos e somos afetados pelos efeitos da queda. Mas a pergunta que fica é: será que nós vamos ser paralisados pelos reveses inerentes à nossa condição de pecadores? Será que vamos ficar prostrados no luto, na dor, no sofrimento, na amargura e em tantos sentimentos que nos vêm à mente e nós somos afetados por ele? Ou será que nós vamos dar um passo de fé, subir mais um degrau, olhando para o autor e consumador da nossa fé? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Portanto, percebemos que este salmo é um salmo pós-exílico, um salmo provavelmente escrito por Esdras. Alguns teólogos afirmam ser Esdras o autor desse salmo. Nós não podemos afirmar categoricamente, nós não podemos bater o martelo. Contudo, é um dos nomes possíveis para a autoria deste salmo. E naturalmente, este salmista viveu o horror do cativeiro babilônico, viveu as saudades da pátria, viveu pensando na volta
a Jerusalém, ou se um dia voltaria para Jerusalém. Percebemos que, à luz das Escrituras, o relato bíblico nos diz que houveram 3 invasões significativas em Judá por parte dos babilônicos. A primeira ocorre em 605 a.C., quando Nabucodonosor avançou contra Jeoaquim. Você pode acompanhar isso em 2 Reis 24 e 2 Crônicas 36. Foi nessa invasão que o profeta Daniel e os amigos Ananias, Misael e Azarias são levados cativos para a Babilônia. É por esse tempo também que Deus ordena a Jeremias que comece a escrever as suas profecias. A segunda invasão ocorre em 597, quando o rei Joaquim, que reina apenas 3 meses, durante o reinado do rei Joaquim, onde mais líderes e gente importante são levados, como é o caso do profeta Ezequiel, além dos objetos do templo. Essa segunda leva, eles levam Ezequiel e os objetos que restaram no templo. E uma terceira, e talvez a maior delas, ocorre em 586, quando o rei Zedequias, no tempo do reinado do rei Zedequias, irmão de Jeoaquim, Jeremias protesta contra a possível aliança entre Judá e o Egito, contra a Babilônia, e é lançado numa cisterna. Neste último, depois de um cerco, que vai durar 18 meses, Judá é invadida e não sobra pedra sobre pedra. Foram levados todos para o exílio e os poucos que restaram foram somente os doentes, loucos e fracos. Durante 3 oportunidades, ou em 3 oportunidades, Judá é invadida e na última, eles destroem o templo e obrigam, meus irmãos, o povo de Deus a percorrer 1.000 a 1.100 quilômetros a pé, de Judá até a Babilônia. E aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles adolescentes, foram levados cativos, como prisioneiros de guerra, para uma terra distante, uma terra ainda mais quente, de um povo que falava uma língua muito difícil, e eles agora precisariam da sua fé para sobreviver. Jeremias, irmãos, assiste a tudo isso aterrado, e ele escreve em Lamentações, capítulo 1, como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Judá foi levada ao exílio, afligido e sob grande servidão, habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Apesar de o livro de Lamentações ser recheado de lamento, esse livro também demonstra o encorajamento de Deus ao seu povo. Quando o próprio Jeremias, que viveu o cativeiro, escreve: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em dias de dificuldade, não olhe para o seu problema, olhe para aquele que te traz esperança. Nos dias difíceis, nos dias impossíveis, olhe para o alto monte, porque é de lá que vem o teu socorro. Às vezes, nós estamos como que em um jiqui, eu já falei isso aqui em outras oportunidades. Um jiqui é um lugar muito apertado onde se coloca um animal, e ele está cercado por todos os lados, mas existe um lugar nesse jiqui que é descoberto, e é em cima. Queridos, muitas vezes nós estamos apertados por todos os lados, e as aflições chegam, e antes de nós nos recuperarmos dela, já chega uma nova aflição, já chega um novo problema, já chega algo que nos desestabiliza. Mas há um Deus que é esperança para aqueles que nele creem. E se Ele é esperança para mim, eu não temerei mal nenhum, eu não temerei nada, absolutamente nada, e nem ninguém, porque Ele me garantiu que mesmo que eu sofra as aflições desse mundo, Ele diz a você: tenha bom ânimo, meu filho, tenha bom ânimo, minha filha, eu venci o mundo.
E porque eu venci o mundo, eu te habilito para também vencer. E porque eu venci o mundo, eu te equipo para que você também vença. E porque eu venci o mundo, eu estou ao teu lado, eu não te abandono, eu te tomo pela mão, eu te conduzo por águas de descanso, eu estou refrigerando a sua alma. Como falei, irmãos, o Salmo 126 é um salmo pós-exílico e diz respeito ao retorno desse povo da Babilônia. Eles passaram quantos anos? 70. Mas de repente, irmãos, o livro de Esdras vai nos dizer que o rei Ciro assina um decreto, faz passar um pregão por todo o império. Porque veja, naqueles dias haviam algumas potências militares. Uma delas era o Egito. Vêm os caldeus e na batalha de Cárquemes destronam o Egito. Fica a Babilônia como sendo a maior potência militar da época. Depois da Babilônia vêm os persas. Os persas destronam a Babilônia, os caldeus. E Ciro era o rei persa. E Ciro ganha um presente. Uma vez que subjugou os babilônicos, ele ganha os seus prisioneiros de guerra. Todos os prisioneiros de guerra que a Babilônia fez, uma vez que que os persas venceram os babilônicos, eles agora administram. Mas aí a palavra de Deus diz que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor do Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. No primeiro ano do rei Ciro. Os persas eram monoteístas? Não. Mas o Senhor suscita, faz estremecer, incomoda o espírito daquele homem que foi cuidado, criado em um ambiente pagão. Deus usa os meios que Ele quiser para abençoar o seu povo. A bênção pode vir pelos de casa, mas a bênção pode vir pelos de fora. As oportunidades podem ser agarradas estando nós na igreja, mas também é possível que Deus use um ímpio para abençoar a sua casa, que Deus use um ímpio para abençoar a sua família, que Deus levante um desconhecido, um estrangeiro, para fazer conforme lhe apraz. Ele é o dono da obra, e Ele é o dono da sua vida. Por isso creia. Deus usou Ciro, irmãos, homem pertencente a um povo cuja religião era antagônica ao monoteísmo judaico, usou e despertou seu espírito para que ele fosse bênção para os seus escolhidos. Nós somos muito pragmáticos, não é verdade? Se está dando certo é porque é bom. Time que está ganhando não se mexe, não é assim? Jesus encerra a parábola do juiz iníquo dizendo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Todas as intempéries que nós vivemos neste mundo receberão a justa retribuição de Deus, irmão. Nenhum que é injusto será poupado, nenhum malfeitor será poupado, porque a justiça de Deus, esta não falha, e ela se cumprirá. É bem verdade que nós queremos tudo no nosso tempo, nós queremos tudo do nosso jeito, nós queremos que as coisas aconteçam para ontem. Assim como muitos judeus
olhavam para o cativeiro e diziam: não é possível, somos o povo de Deus e agora estamos com argolas nos pescoços. Somos o povo de Deus e agora estamos sofrendo aflição, agora estamos sofrendo opressão. Somos o povo de Deus e agora marchamos como animais encurralados para uma terra distante que nós nem sequer sabemos falar a língua. Somos o povo de Deus e estamos sendo injustiçados. Geralmente a gente pensa dessa forma. E aí, irmãos, o versículo 1 do Salmo 126 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Você está passando por aperto, por dificuldades? Não é o fim. No fim, o Senhor nos livrará. No fim, o Senhor nos levará salvo para o seu reino. No fim, nós testemunharemos da fidelidade dEle. Mas para que esse fim ocorra, nós precisamos estar no centro da vontade dEle. Nós precisamos estar em obediência a Ele, em sujeição à sua vontade. John Hume, ele diz o seguinte: sendo pela permissão de Deus que foram levados ao cativeiro, então somente por seu poder foram libertos. Tendo servido por 400 anos em terra estrangeira, não foi Moisés, mas Jeová que os tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Jeremias, no capítulo 29, versículo 4, diz assim, irmãos: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Não foi Nabucodonosor II quem levou Judá para a Babilônia. Assim como não foi ou não foram os faraós da antiguidade que escravizaram de bom grado o povo de Israel no Egito. Não! Eles foram apenas instrumentalizados por Deus para esta finalidade. Foi o próprio Deus quem conduziu o povo de Israel para o deserto. Para quê? Para saber o que é que estava no coração daquele povo. Foi o próprio Deus quem conduziu o povo de Deus para a escravidão no Egito, para que após se completarem a medida da iniquidade do povo egípcio, Ele os libertasse com mão forte e braço estendido. Não foi Nabucodonosor II quem levou os judeus para a Babilônia, mas foi o próprio Deus usando Nabucodonosor para impetrar dor e sofrimento àqueles a quem ele amava. O autor aos Hebreus vai dizer que nós somos disciplinados pelo nosso Pai, porque todo pai que ama o filho açoita ele. E esta linguagem forte, dura, esta reprimenda da Bíblia Sagrada para nós, pode causar estranheza às mentes pós-modernas. Mas o pai que ama o filho o repreende. O pai que ama o filho o castiga. O pai que ama o filho põe o filho no seu devido lugar. Pais que se envergonham de serem duros com seus filhos, infelizmente terão filhos que serão uma vergonha para eles. E que a gente não possa incorrer nos erros de muitos, mas aprender com esses erros. De modo, meus irmãos, que a palavra de Deus diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonha. A alegria incompreensível de voltar para casa depois de 70 longos anos, distante das suas raízes e do Monte Sião. Não sei se você já fez assim, me belisca para saber se eu estou acordado, se eu estou dormindo, melhor dizendo, não é? Em outras palavras, a ficha não caiu. Estamos há 70 anos aqui, agora Ciro faz um decreto e está nos mandando de volta. Não é possível. Imagine a festa no arraial dos judeus. Imagine a gritaria no arraial dos judeus. Imagine a festa, imagine os saltos de alegria. Imagine quantas glórias ao Deus eterno eles não deram, porque agora eles estavam indo de volta para casa. Sabe o que Deus falou comigo hoje à tarde? Ele disse assim: só conseguem dizer sinceramente
Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aqueles que atinam para o fato de que não tinham lá e agora têm. Não tinham família e agora possuem. Estavam perdidos e foram encontrados. Só a adoção em Cristo permeia o nosso coração de alegria sem par. Às vezes, não dá para imaginar que Ele salvou alguém como eu. Às vezes eu me pego pensando, irmãos, João Lúcio, ser chamado de teu filho. Já parou para pensar nisso? Pense agora, logo eu recebi tamanho amor. Logo eu vou morar no céu. Logo eu, perfeito, imperfeito. Logo eu, pecador. Logo eu, cheio de falhas. Logo eu, Senhor, o Senhor achou em mim um pecador perfeito para um Salvador perfeito. Thomas Watson disse: eu sou um grande pecador, Cristo é um grande Salvador. Só um Salvador como Jesus poderia salvar um pecador como eu. De maneira, irmãos, que nós lembramos do Salmo 84, quando o salmista diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Você, encontramos os altares do Senhor dos exércitos, Rei nosso e Deus nosso. Por isso que nós podemos dizer: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aos domingos, coloque a sua melhor roupa. Aos domingos, vista-se espiritualmente em Cristo Jesus. Aos domingos, celebre a alegria de não estar cativo nos grilhões do pecado. Aos domingos, venha à casa do Senhor. Suba para se encontrar com seus filhos, com os filhos de Deus, com os redimidos pelo Cordeiro. Aos domingos, tenha alegria, coloque um sorriso no rosto, gratidão no seu coração e suba para cultuar ao único que é digno de adoração e louvor. Qual eram os seus programas antes de Jesus? Aos domingos, o que você fazia? O que eu fazia? Talvez nós nos envergonhássemos de dizer publicamente. Mas agora, aos domingos, eu me encontro com vidas imperfeitas tal qual eu sou. Eu olho nos olhos de vidas pecadoras, tal qual eu também o sou. Eu me congratulo com vidas que foram redimidas como eu fui redimido. E eu louvo ao Senhor que me ajuntou entre vocês para celebrar os grandes feitos do Cordeiro. Afinal de contas, para que Ele nos chamou? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, aleluia. O salmista no Salmo 84 diz: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O salmista está lembrando que Ciro não apenas assinou um decreto para eles voltarem. Eles não estão apenas voltando para um chão, para alguns metros, quilômetros quadrados. Não, eles estão retornando para reconstruir aquilo que lhes era mais caro, o templo de Jerusalém. E o verso 2 diz: então a nossa boca se encheu. Dê um sorriso aí para a pessoa que está do seu lado. Amém. E a nossa língua de júbilo. Spurgeon diz: note o quando e o então. O quando de Deus é o nosso então. No momento em que Ele restaura a nossa sorte, o coração abandona a sua tristeza.
Quando Ele nos enche com graça, somos cheios de gratidão, somos criados para ser como aqueles que sonham, mas gargalhamos e cantamos enquanto dormimos. Agora estamos totalmente despertos, e ainda que mal possamos perceber a bênção, nos alegramos nela grandemente. Queridos, o cântico alegre dos exilados, ele foi suplantado na terra de Babilônia. Você sabe o que diz o Salmo 137? O Salmo 137 diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha própria alegria. Às vezes a gente pensa que é patriota, né? Até ler esse texto, né? Nós amamos demais o Brasil, até nos envergonharmos ao ler o quanto que os judeus amavam a sua terra. Veja que o Salmo diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Ele vai dizer no verso 6 do Salmo 137, apegue-se-me a língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti. Paulo, falando dos seus compatriotas, diz aos romanos que gostaria de ser maldito, se antes aqueles que ele tanto amava reconhecessem Jesus como Salvador. Ele preferia ser maldito. E hoje à tarde, irmãos, digitando, preparando, o Senhor me fez lembrar de um poeta romântico brasileiro, que escreveu um dos poemas líricos mais conhecidos, chamado Gonçalves Dias. Não sei se os irmãos se lembram da famosa Canção do Exílio. Certamente você estudou história, você ali por volta do 8º ano, você já leu a Canção do Exílio. Ele estava exilado, não, na verdade não exilado, ele estava cursando Direito na Universidade de Coimbra. E ele escreve isso em julho de 1843. Este poema, irmãos, é um dos mais emblemáticos da fase inicial do romantismo. E ele expressa o nacionalismo ufanista, ou seja, o patriotismo exagerado. Ele estava com saudades do Brasil, saudades da sua terra, estudando em Coimbra, fazendo direito. Mas o sentimento que havia no coração dele era um sentimento de exílio. E ele escreve: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mas prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mas prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Esse era o sentimento judeu no exílio. Não permita, Deus, que eu morra sem subir os degraus do templo de Jerusalém de novo. Não permita, Deus, que eu morra sem cultuar ao meu Deus com os meus irmãos. Meu irmão, pense no céu agora. E você pode perguntar: como pensar em um lugar que eu nunca fui?
Como pensar em um lugar que as únicas descrições que eu tenho conhecimento são aquelas descritas na Bíblia Sagrada. Como juntar as informações e imaginar tudo aquilo que está revelado na palavra. Irmãos, sabe por que você tem saudades do céu? Porque você encontrou Jesus. Porque Jesus encontrou você. Porque o céu só é céu e nós só desejamos ir para lá, não por causa das ruas de ouro, não por causa das pedras preciosas, não por causa da beleza inerente ao lugar que Ele criou. Nós desejamos e temos saudades de um lugar que nunca fomos, porque Jesus pôs essa saudade em nós. E é por isso que a igreja diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É por isso que mesmo você nunca tendo visto o céu, pela fé, você já contempla Jesus. E em Jesus estão contidos todos os tesouros da glória celestial. Pense no céu agora. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Spurgeon diz: então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. É algo bendito quando os santos fazem os pecadores falar sobre a benignidade do Senhor. E é igualmente bendito quando os santos que estão escondidos no mundo ouvem que o Senhor tem feito por sua igreja, e eles mesmos decidem sair do seu cativeiro e unir-se ao povo do Senhor. Imagine agora, meus amados, Ciro dizendo, pelo decreto: os judeus vão retornar para a sua casa. Imagine os outros povos que eram escravos, tais como os judeus. Imagine aqueles povos olhando para os judeus em festa, ou olhando para os judeus saltando de alegria e dizendo: o Senhor, o Deus deles, fez uma coisa extraordinária por eles. Assim somos eu e você, quando um ímpio, quando um iníquo, quando um pecador, ainda não convertido, olha para mim e para ti e diz assim: seria impossível outra pessoa fazer o que Deus fez na vida dele. Só Deus para nos reunir neste lugar hoje. E eu e você estamos aqui. E nos alegramos com isso. Com efeito, o verso 3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Almas gratas nunca se esquecem dos benefícios do Senhor. A ingratidão é uma praga, meu irmão. É uma praga. Existem pessoas que você pode fazer o que for, nunca elas estarão satisfeitas. Elas nunca reconhecerão. Mas uma alma alcançada pela graça de Deus vive em estado de graça. Vive com os pés na terra e o coração no céu. Vive contemplando diariamente a multifacetada graça de Cristo, que nos abençoa com um pãozinho pela manhã, que nos abençoa com um prato de feijão no almoço, que nos abençoa com a sopa à noite, ou se Ele não nos der nem o café, nem o almoço e nem a janta, ainda assim nós não o adoramos pelo pão que comemos, mas o adoramos por aquilo que Ele fez. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele fez. E o verso 4 diz: restaura o quê? Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Irmãos, o comentário bíblico popular diz o seguinte: que o Negueb era um deserto no sul. Em geral, era uma região árida e improdutiva. Mas na época das chuvas, os leitos secos se transformavam em torrentes caudalosas que faziam o ermo crescer, florescer.
Os exilados que regressavam sabiam que um punhado de pessoas poderia se transformar numa multidão, até todas as tribos serem levadas de volta. Oram para o Senhor prover os meios de construir e restaurar. Porém, pedem todo o necessário para serem um povo feliz e frutuoso na terra. Um comentarista bíblico chamado Bacon, ele diz que a oração é por todos os exilados, para que o seu retorno seja semelhante às inundações da temporada de chuvas. Eles olham, meus irmãos, para os exilados, e eles oram ao seu Deus dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, como aquele pedaço de terra ao sul do Monte Sião. Precisamos ser um povo que clama, a igreja. Precisamos ser um povo que se dedique em oração e súplicas a um Deus que nos atende quando vamos até Ele totalmente quebrantados. Você quer ter acesso irrestrito ao coração de Deus? Seja uma vida quebrantada. Seja uma vida transparente diante dEle. Seja uma vida sincera diante dEle. Você terá acesso irrestrito a este coração amoroso, a este coração perdoador, a este coração misericordioso. Caminhando para o fim, o verso 5 e o verso 6 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Você crê nisso? Existe oração aqui, mas existe promessa também. E a promessa é que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Spurgeon vai dizer que assim como não há nascimento sem trabalho de parto, também não há colheita espiritual sem lavoura dolorosa. Lágrimas de sinceridade geram lágrimas de arrependimento. Servir a Cristo não nos isenta das múltiplas formas de sofrimento. Naturalmente, tal qual o nosso Mestre, estaremos diante de cenários de dor, aflição e fardos. Contudo, esta promessa revigora nosso estado e nos permite acessar pela fé a recompensa do justo. George Orne diz assim: pois assim o seu bendito Mestre saiu. Quem é o nosso bendito Mestre? Jesus. Ele saiu o quê? Andando e chorando. Um homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele levava a preciosa semente e semeava ao seu redor. Cultiva até que seu próprio corpo seja enterrado, como um grão de trigo que, se não morrer, fica só. Mas se morrer, ele produz muito fruto. Aleluia! Ao terceiro dia, este mestre que saiu andando e chorando, levando o madeiro da cruz, meus irmãos, ele ressurge e agora esse mestre está assentado à destra de Deus Todo-Poderoso e ele voltará com júbilo. Nós iremos erguer as nossas cabeças, porque a nossa redenção se aproxima. Aleluia! E como é que esse mestre, que saiu pelas ruas íngremes, cheia de pedras, para morrer fora dos portões, como é que ele voltará? Como ele voltará com júbilo? Ele voltará com a voz do arcanjo, ressoando a trombeta de Deus, e ele vai trazer os seus feixes. Nessa ocasião, todos os homens receberão o fruto de suas obras e louvarão a Deus. O nosso mestre é também um semeador. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito,
colherá vida eterna, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É o que diz Paulo aos Gálatas no capítulo 6. Por isso, igreja, é tempo de nós semearmos. É tempo de colocarmos a mão no arado e não olharmos para trás. É tempo de semearmos o quê? Obediência. Semearmos o quê? Santificação. Semearmos o quê? Renúncia. Semearmos o quê? Arrependimento. É tempo de nós semearmos, é tempo de lançarmos a preciosa semente das verdades bíblicas. É tempo de nós nos levantarmos como semeadores. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Matthew Henry diz que o choro não deve impedir o semear. Quando sofremos malefício, devemos estar bem. Você está sofrendo porque é justo? Glorifique ao seu Deus. Você está sofrendo porque você é fiel? Glorifique ao seu Deus. Você está sofrendo porque é um homem e uma mulher íntegros? Glorifique ao seu Deus. Se você está sofrendo pelos motivos corretos, pelas causas justas, e por aquilo que Deus se agrada, glorifique ao seu Pai que está nos céus. Coloque-se de pé. Eu quero convidar o ministério